estamos testemunhando acontecimentos que unem história, fé e profecia de uma maneira que nunca vimos antes. O Sinédrio, uma das instituições mais antigas e simbólicas de Israel, compostas por ortodoxos e ultra-ortodoxos, convocou os judeus de todo o mundo a retornarem à Terra Prometida. Este chamado ressoa com as promessas de Deus feitas há milhares de anos. Mas por que isso é tão importante para nós cristãos? Será que estamos vendo os últimos sinais antes da volta de Cristo? A promessa de Deus para o retorno do povo judeu está claramente registrada em vários textos proféticos. Em Ezequiel 37, versículos 21 e 22, diz: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todos os lados, e os introduzirei na sua própria terra, e deles farei uma nação na terra. Em Isaías 11, versículos 11 e 12, diz: Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o remanescente do seu povo. Ele levantará um estandarte para as nações e reunirá os exilados de Israel. Ajuntará os dispersos de Judá dos 4 cantos da terra. Após quase 2000 anos de dispersão, o Estado de Israel foi estabelecido em 14 de maio de 1948. Um evento histórico sem precedentes, que muitos estudiosos bíblicos apontam como cumprimento direto das profecias de Ezequiel e Isaías. Desde então, mais de 3 milhões de judeus de todo o mundo fizeram Aliyah, que significa o retorno a Israel. O chamado recente do Sinédrio para que os judeus retornem é mais um capítulo dessa incrível restauração, que continua a confirmar que Deus é fiel às suas promessas. Jesus menciona em Mateus 24, 32 e 34 que o renascimento da figueira, uma metáfora para Israel, seria um dos sinais do fim. Quando seus ramos se renovam e suas folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que Ele, Jesus Cristo, está às portas. Outro sinal que aponta para os eventos finais é a reconstrução do terceiro templo. A reconstrução do terceiro templo é um dos eventos centrais das profecias dos últimos dias. Em Daniel 9:27, menciona um pacto que será firmado por uma semana, que representa 7 anos. Mas na metade desse período haverá a profanação do templo. Em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, fala sobre o homem da iniquidade, que se assentará no templo de Deus, se proclamando como Deus. Nós sabemos que atualmente, grupos como o Instituto do Templo em Jerusalém já têm quase todos os utensílios necessários para o serviço no templo. E várias pessoas já estão sendo treinados para sacerdotes para retornarem os sacrifícios. Esses preparativos são um forte indicativo de que a reconstrução do templo está mais perto do que nunca. Outro indício que aponta para os eventos finais é a tensão no Oriente Médio. O conflito entre Israel e as nações ao seu redor também é um sinal dos tempos finais. Em Zacarias 12:3, diz: Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a levantarem se ferirão gravemente. Recentemente, as tensões no Oriente Médio têm se intensificado, com Israel sendo foco de disputas geopolíticas e religiosas. Em Apocalipse 16:16, vemos que as nações se reunirão no Vale de Megido para uma batalha final contra Israel. Esse evento marcará o clímax da grande tribulação e a intervenção direta de Jesus Cristo. Em Zacarias 14, 3 e 4, o Senhor volta e pisa no Monte das Oliveiras, que se dividirá em 2 partes. Então, o Senhor sairá para lutar contra aquelas nações, como lutou no dia da batalha,
Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. O retorno dos judeus é um prelúdio para esse evento, pois Deus prometeu que seu povo estará em sua terra quando esses acontecimentos chegarem. Mas o que nós cristãos temos a ver com tudo isso? E como devemos estar vigilantes nesses eventos finais? Em Mateus 24:42 diz: "Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e a hora em que virá o seu Senhor." O retorno dos judeus a Israel é um alerta para nós. Precisamos nos preparar espiritualmente, pois os sinais apontam para a proximidade do retorno de Cristo. Jesus nos chama a ser a luz no mundo e o sal nessa terra. Em tempos como esse, precisamos viver vidas que reflitam a santidade de Deus e que sejam um testemunho vivo para os que ainda não o conhecem. Cristãos do mundo inteiro, os sinais estão claros. Deus está reunindo o seu povo em Israel e, ao mesmo tempo, está chamando sua igreja para a santidade. É tempo de nos arrepender, de buscar intimidade com Deus todos os dias, orando, jejuando, se aprofundando cada dia mais na palavra de Deus e proclamando o Evangelho, pois, afinal, foi para isso que fomos chamados. Em João 14:3 diz: "E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver." Não deixe para amanhã o que deve ser feito hoje. Volte para Deus agora. Não hesite mais. Se arrependa. Confesse para Deus os seus pecados. Peça para Ele escrever seu nome no livro da vida. Ore, jejue, leia a palavra, porque Jesus Cristo Rei está às portas e em breve voltará com grande poder e glória sobre as nuvens para buscar a sua igreja amada. Os sinais dos tempos estão por toda parte. A profecia está se cumprindo diante de nossos olhos. Que possamos levantar nossas cabeças e nos preparar, porque a redenção está próxima. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.